padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de Mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossa família, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora à escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca. E o vento cessou, mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Amado irmão, amada irmã, Deus se manifesta a nós de muitos modos e de muitas maneiras, exatamente para que o nosso coração de discípulos e discípulas não se endureça. Se o nosso coração endurecido está, incapazes estamos para compreender a força, a beleza transformadora da manifestação de Deus. O evangelista, ao narrar esta passagem, conta-nos, observando, para nos chamar a atenção, que eles, os discípulos, embora tenham presenciado a multiplicação dos pães, não apenas um milagre, apenas como algo extraordinário que se mostrou e que os convenceu, mas para ajudá-los a compreender que Deus é a fonte, não tinham atingido exatamente esta compreensão. O coração endurecido nosso se faz e permanece assim na medida em que nós não nos aproximamos de Deus, na medida em que nós não dedicamos tempo a Ele, na meditação, na oração, na escuta da Sua palavra. É preciso cuidar para não deixarmos passar oportunidades de ouro em que Deus se manifesta e pode fazer de cada um de nós um grande instrumento do seu amor. Os discípulos são chamados a aprender que o segredo é o cultivo desta intimidade profunda com o coração de Deus. Por isso, o Senhor, depois do milagre, daquele milagre realizado, porque pediu a bênção de Deus e numa comunhão profunda de filho com o coração do Pai, retirou-se em oração. Retirar-se em oração, não apenas com palavras, não apenas multiplicando palavras, mas exatamente como experiência bonita de intimidade, de filho e de filha que amam o Pai, como Cristo é modelo para todos nós. É este o caminho da nossa experiência, por isso é preciso viver uma experiência profunda de fé
nascida e enraizada pela experiência fecunda da oração. São Próclo, de Constantinopla, comenta: para que nós possamos compreender a força desse amor, Cristo manifestou-se ao mundo e, pondo ordem onde havia desordem, encheu-o de beleza e de alegria. Tirou o pecado do mundo e do mundo expulsou o inimigo, santificou as fontes das águas e iluminou o coração dos homens. A sua manifestação, a força da sua presença é que realiza em nós e para nós este grande milagre. Que esta palavra de hoje nos inspire, pois estamos a caminho e temos muito a construir como família, como pessoas, como igreja e como sociedade. E para que essa construção seja exitosa e fecunda, é preciso qualificar o próprio coração e não deixá-lo, como o Evangelho nos adverte, endurecidos, porque assim, consequentemente, incapacitados para perceber e para nos tocar pela força do amor de nosso Deus. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra santa de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes da intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que precisam de nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente me